birras e limites. Um tema bem difícil, bem tenso e bem complexo. Né? No outro momento da gente, eu até disse assim, quem veio para a roda de conversa procurando receita de bolo, não tem. Né? Tem pontos que a gente ressalta como importante, mas não existe uma receita de bolo devido ao fato de que o ser humano é único, né? Então, assim, devido ao fato de cada ser humano ser único, né? E também pelo fato de que a nossa sociedade passou por muitas transformações, né, nesses últimos anos, então aquela educação que a gente, né, como pai e mãe, né, como filho e filha, na verdade, recebeu, não é a mesma diante de todas as mudanças sociais que a gente vai dar aos nossos filhos hoje. Então, assim, primeiro existe uma mudança grande na educação familiar que é dada, né? A gente passou de uma educação extremamente autoritária, onde os pais, existia uma hierarquia, né? Os pais mandavam e a gente obedecia, para uma filosofia de uma educação, né? Com todo o desenvolvimento da psicologia e tudo, de que existisse uma autoridade, não autoritarismo, né? Não que a relação fosse de igual para igual, porque não é um adulto e uma criança, mas que fosse uma educação mais parceira, vamos dizer assim, né? de troca, né? De um acompanhamento, de uma troca. Outra maneira também, outra coisa que influenciou muito, né, a educação em si, principalmente a educação nas escolas, é que a gente passou a ver o erro que as crianças cometem, e aí a gente pode até incluir, falar de birra nesse sentido, de que o erro, falando pedagogicamente, né, como pedagoga que sou, psicopedagoga, né, de que o erro não é mais visto como o aluno fracassou, ou ele não foi eficiente, não. O erro é a manifestação de como ele está pensando sobre aquela questão. De que, para a gente, como educador, entender como ele está pensando. E eu acho que a birra cabe também nessa mesma esfera. Né? A birra no sentido de que é uma manifestação da criança, uma comunicação que ela tem de dizer algo que ela não está gostando, algo que está frustrando ela. Então, é um comunicar. Né? A gente precisa ter esse olhar novo. Como a educação que a gente dá é diferente e nova do que a gente recebeu, o olhar sobre essas questões de birra, né, e limite também tem que ser novo, tem que partir de outro ângulo. Eu acho que pensar nesse ângulo de que é uma forma de se comunicar, é um momento de aprendizagem da criança. Né? A gente sabe que a criança nasce com 85% do cérebro já formado, né? E a partir perto de um ano, até depois de um ano, as sinapses estão lá, né? Raquel pode falar disso melhor do que eu. Então, as sinapses estão a todo vapor, né? E fazendo conexões. E para que essas sinapses sejam ativadas, né? Precisa ocorrer situações de aprendizagem para a criança. E a birra acontece justamente nesse momento, a partir dos 2 anos, como em inglês se chama de terrible two, né? A partir desses 2 anos de que a criança não consegue controlar essa frustração, né? O não conseguir atingir um objetivo, ou não consegue controlar as emoções dela. Então, assim, é mais ou menos nesse cenário que a birra surge. Então, outro fator também que influencia essas crises de birra, né, que a gente pode ver, é o fato de a criança, ela primeiro controla o corpo, né, a parte motora. Isso é primariamente desenvolvido na evolução, no desenvolvimento infantil. Então, essa parte de controlar, de conseguir não agir de acordo com a emoção, isso só é conseguido mais tarde. Então, por isso que existe esse se jogar no chão, né? Esse gritar, esse jogar coisas para o alto, né? Ou empurrar alguém.
Então, porque essa parte do controle das emoções ainda não está formado, a parte do cérebro que gerencia isso ainda não está consolidada. Então, por isso que esse controle motor dela é difícil, né? Então, ela reage, porque é como ela sabe comunicar, né? Principalmente nessa fase dos 2 anos, tem criança que ainda não tem uma linguagem, né? Totalmente desenvolvida, então ela não sabe comunicar aquilo que ela diz e aí ela expressa isso em gestos, né? Então, eu acho que nesse novo modo de ver a birra, é um modo de aprendizagem, né? É um momento de aprendizagem, né? Do mesmo jeito que a gente coloca um filho na escola para aprender a ler, a contar, a estudar, a birra é um momento em que a gente vai ensinar e educar emocionalmente os nossos filhos, as nossas crianças, né? Outra coisa que eu acho que influencia às vezes nessas dúvidas, nessas angústias dos pais, é o fato de historicamente também a relação com o trabalho e as relações sociais que a gente tem mudaram, né? A gente vive num mundo que é tudo para hoje, é tudo imediato, né? O trabalho da gente, as mulheres trabalham mais, os pais também trabalham mais o trabalho entra dentro da nossa casa através de WhatsApp, né? Através de e-mail. Então, esse limite também pra gente, né? Como pai e mãe, fica meio confuso, né? Então, eu acho que a primeira dica aí seria a gente primeiro delimitar o que seria o limite da gente, né? Da gente perceber a situação em que a gente vive, as condições que a gente vive, entender essa relação social que reflete na educação e nesses casos de birra, porque é interessante que a gente ouve às vezes assim, né? Mas na minha época, meu irmão, a gente não via as crianças fazendo isso, porque há muito tempo atrás era muito reprimido, né? Era muito tolhido, então existia o bater, né? O deixar ajoelhado no milho, a cinta, né? Então existiam várias formas de conter isso. Então, a gente precisa ter em mente, ter consciência que a birra é parte do desenvolvimento, não é uma pirraça da criança, não é algo que ela está fazendo para testar, testar até mas assim, não é uma coisa que ela está fazendo direcionada a gente por uma vingança, não. A birra é uma maneira dela comunicar, é uma maneira dela se expressar, ela está mostrando o gosto, a preferência dela, aquilo que ela não quer, né? Porque nessa fase também é o início da individuação da criança, então ela está percebendo aquilo que ela gosta, que é diferente do pai e da mãe, que ela não quer. Então, assim, é uma maneira dela expressar isso. Então, por isso que a gente precisa ter muito cuidado em como a gente vai conduzir esse momento, né? Porque é um momento muito importante, a gente vai interferir, além da parte emocional, a gente vai interferir na parte cognitiva da criança, porque como eu disse que o cérebro está a todo vapor nessas conexões, à medida que a criança tem experiências e tem conduções para essas birras, isso vai ser registrado nas sinapses, nas conexões dela, e isso vai ativar áreas, experiências e memórias no cérebro dela, que vai interferir na aprendizagem, na vida social dela, né? Então, assim, o que fazer, né? Primeira coisa, se conectar com esse momento, se conectar com a criança. Você precisa ter muita clareza da sua maneira de educar, dos seus valores, da sua personalidade e da personalidade da criança. Né? Essa conexão só existe através desse conhecimento do outro, que no caso é seu filho, sua filha, seu bebê, e de você mesmo. Porque a maneira como você reage, como você lida com a birra, se você fica estressado, se você fica se sentindo impotente, se você se angustia, se você fica com raiva, isso interfere no modo como a birra é feita. Né? Outra coisa que eu acho que seria um efeito em cascata seria o acolhimento dessa birra. Não no sentido de deixar a criança fazer,
mas acolher que ali é esse momento dela expressar o que ela quer, que ela não está conseguindo expressar verbalmente. Então você acolhe, valida, no sentido assim, eu estou vendo que você se chateou porque eu não dei aquele brinquedo, eu estou vendo que você se chateou porque você queria ficar com mamãe e não pôde. Então você valida, dizendo que você entendeu a mensagem dela, você está triste porque sua amiguinha foi embora e você queria que ela ficasse mais. Então você valida, você nomeia aquela birra, né, que é uma maneira de você fazer a criança perceber aquilo que ela está sentindo, né, e de acolher também. E aí você vai buscar as causas. Que eu sempre digo em orientação à paz, em algumas formações que eu já fiz, que professor também é meio investigador. Eu sei que tem gente aqui que é da polícia, mas a gente também tem essa função como educador, de sair investigando. Por que esse comportamento aconteceu? Né? Por que ela está fazendo essa birra? Então a gente tem que partir do pressuposto de... É uma característica do desenvolvimento, né? É simplesmente porque ela está manifestando o que ela quer, ou é a angústia de separação que toda criança passa. É uma coisa ambiental, está acontecendo alguma coisa em casa, está passando por um momento difícil, é algo na escola, né? É algo da educação dos pais, né? Os pais estão discordando em algum ponto de vista, isso está gerando um ambiente mais conflituoso e gerando mais crises de birra, ou então o pai ou a mãe ou quem é o responsável pela criança não está sendo persistente naquilo que ele faz, a criança insiste e aí o pai ou a mãe cede, né, naquela orientação. Então, assim, se investiga essas causas. Ou então pode ser algo orgânico, né, que a criança está sentindo, alguma dor, algum incômodo. A criança recebeu uma palavra não, desculpe, recebeu algum alimento, né, e que ela está se sentindo mal e que às vezes isso gera uma irritação e a criança faz crise de birra. Então, tem diferentes motivos da gente descobrir. Essa causa precisa descobrir para a gente saber como a gente vai agir, né, diante dessa birra. E aí, você nomear esses sentimentos, você está deixando claro à criança, quando você nomeia, você está intervindo na educação emocional dela e você está permitindo a ela e dando outra forma dela manifestar aquele sentimento e aquela emoção que surge, né? Porque a partir dessa nomeação você vai exemplificar dentro do seu contexto familiar. Cada família tem seus valores, né? E como ela acha que deve ser conduzido. E aí, a partir desse momento, você vai passar o valor da sua família, né? Então, você vai passar como ela se comporta naquele momento, né? Por exemplo, como ela se comporta quando ela recebe um presente que ela gosta, ou o amiguinho na festa não divide o brinquedo com ela. Então, você vai, além de nomear, você vai mostrar, seu amiguinho não quis dividir, então vamos tentar aquele outro brinquedo que está ali sobrando, né? Ou então, às vezes o pai orienta, peça seu amiguinho de novo, ou a mãe, um brinquedo para ver se ele empresta, diga que você quer depois que ele terminar. Então, a condução vai partir tanto do valor que a família quer passar naquele momento também, né? E dessa origem da birra, de como surgiu essa situação. Outras técnicas que se usa e a gente orienta aqui no nosso livro, né? Se for uma birra muito forte, em que a criança grite demais, que você esteja num ambiente que tenha que se fazer silêncio, né? Tem que é um ambiente mais calmo, você tirar a criança do ambiente, levar para outro ambiente, né? Acalmar, explicar para a criança, né? Agora, explicações curtas, principalmente se a criança for de temperamento forte, ou se for uma criança pequena, né? Menos de 2 anos, informações curtas. Você está com raiva, você não pode fazer assim. Porque como a criança, nessa fase, né, que acontece a birra, que é mais comum, vamos dizer assim, entre 1 ano e meio, 3, 4 anos, e nesse momento da raiva, se você der uma explicação muito grande, ela não vai entender, né?
Então, assim, o que vai ajudar são orientações curtas, né? E até imagens ou exemplos mesmo corporais do pai ou a mãe dar exemplo. Ó, você não faz assim, você faz assim, você faz desse jeito. Você não empurra o colega porque você está com raiva. Você respira, né? Você sai de perto, você diz não gostei, né? De exemplificar realmente para a criança, porque como o cérebro da criança nessa fase específica não, a linguagem não está tão desenvolvida, ele funciona mais por imagens. A aprendizagem da criança é muito visual nessa fase, então o excesso de informação, de frases longas, de explicações, porque cá para nós, mãe às vezes tem tendência a explicar muito, né? A prolongar, e aí para a criança isso não funciona, principalmente crianças pequenas. Outra forma de você prevenir também essas crises ou solucionar você prever esses acontecimentos. Se você conhece a sua criança, né, se você sabe que é uma criança mais sensível, ou é uma criança mais agitada, ou é uma criança mais tímida, então você prevê, de acordo com o ambiente que você vai, coisas que possam ter lá que ela vai se incomodar. Né? Então, se for uma criança que tem dificuldade de dividir brinquedo, a gente vai para casa de um amiguinho da mamãe. E quando a gente chegar lá, vão ter outras crianças com outros brinquedos. Você vai ter que dividir o brinquedo que você está levando, né? Você vai ter que dividir o brinquedo do que tem lá, né? Você vai ter que pedir ao colega o brinquedo emprestado. Então, quando você antecipa, né? Quando você previne esses acontecimentos, as birras e a expectativa da criança diminuem. Né? E isso possibilita que ela, até a ansiedade de ir para um lugar novo, se for uma criança mais ansiosa, permite que ela lide melhor, né? Como se ela já estivesse sabendo o que fosse acontecer. E outra coisa também seria você perceber sinais. Né? Geralmente, algumas crises de birra surgem quando a criança está extremamente cansada. Então, se você percebe sinais do seu filho de cansaço, coçar o olho, abrir a boca, por exemplo, minha filha do meio, quando ela está muito cansada, ela fica parecendo que tomou pó de guaraná, pulando, saltitando no paraquedas, sobe safada, e aí eu sei que ela está com sono. É a maneira dela dizer que ela está com sono. Então, eu levo ela para um lugar mais calmo, né, para o quarto, se a gente estiver em casa. E aí apago a luz, né? Deixo em meia luz, vamos escovar o dente, escolha uma história que eu vou ler uma história para você. E aí já faz toda uma rotina. Então, se eu percebo, por exemplo, na rua que ela tá assim, eu já começo a me organizar para sair do lugar. Ou então eu pergunto a ela, você quer dormir no meu colo? Você quer dormir aqui? Se tiver um sofá no lugar, uma cadeira, você quer dormir? Porque a gente já vai prevenir acontecimentos desagradáveis. Outra dica que a gente poderia dar para crianças maiores é você relembrar de fatos que já aconteceram, de birras e de quais foram as consequências, para que você dê o tempo dela cessar aquela irritação, aquela crise de birra. Então, assim, a criança precisa ser ensinada, porque às vezes a gente tem a ideia, no livro Encantadoras de Bebês, ela diz isso. Muitos pais têm a sensação de que tem filhos para fazer os filhos felizes. E não. A gente precisa educar os filhos para a vida, para o mundo, para que eles sejam socialmente ajustados. Então, eu acho que a gente não vai educar e não vai fazer a vontade dos filhos para que ele seja feliz, né? No sentido assim, de dar tudo para ele ser feliz, não. A gente vai, à medida que ele for feliz, é à medida que ele for conseguindo conviver com as emoções dele e lidar com as dificuldades que existem na vida e no mundo, né? Então, assim, tem em mente isso, né? Resumindo, assim, de que cada ser humano é único, né? De que perceber essas coisas específicas, né? Da situação que gerou, da personalidade da criança, né? De como você, como pai, lida com aquilo, né? De acolher, de validar. Eu acho que essas são dicas que a gente consegue lidar melhor. Vai conseguir fugir, evitar totalmente, não. Todo pai
passa por essas situações, mas realmente diminui bastante. E eu queria terminar minha fala, se eu achar aqui, porque era com uma poesia. Deixa eu ver se acha. É um verso que está na entrada do Children's Museum de Nova Orleans, nos Estados Unidos, e expressa a importância de ensinar seu filho também por meio da brincadeira, que eu acho que a brincadeira é uma conexão que a gente pode usar com nossos filhos para que a gente possa compreender, conhecer eles melhor. Tentei ensinar meu filho com livros, ele me olhou sem entender. Tentei ensinar meu filho com palavras, elas passaram por ele sem serem ouvidas. Em desespero, virei-me. Como vou ensinar esta criança? Gritei. Em minha mão, ele colocou a chave. Vem, disse ele, brinca comigo. É de um autor desconhecido. Obrigada. Vou passar agora para a Raquel, que é pediatra. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Raquel, sou pediatra. Vim aqui a convite das meninas participar dessa palestra pela segunda vez. E é um tema assim, que me encanta pessoalmente. Eu não sou neuropediatra, mas isso faz parte do meu dia a dia, lidar com o desenvolvimento infantil, né? Faz parte da consulta, tudo que a gente avalia é o desenvolvimento da criança. Isso que Carol falou da birra ser algo fisiológico, faz completamente sentido, né? Do desenvolvimento da criança, desde que ela nasce, ela está sendo introduzida a situações novas, então ela não conhece aquilo que está acontecendo e ela busca a resposta disso no rosto de quem é familiar para ela, então no rosto do pai, no rosto da mãe, na expressão facial que ele faz e como ele responde para ela. Então, essas interações, como a Carol falou, essa multiplicação neuronal que está acontecendo, o que mais está presente no cérebro do bebê são os neurônios espelhos. Então, são aqueles que ele interpreta e aprende através da imagem, como ela falou. Da imagem que ele vê num momento palpável. Não estou falando de imagem assim, de tela, de celular, de televisão. Isso realmente não tá nenhuma conexão com a criança. É o que está no presente. Então, é aquela expressão facial da mãe, é aquele jeito como que ela reagiu, o tom de voz, tudo isso desde muito pequenininho o bebê consegue perceber. E aí, nessa fase de 1 ano e meio, 2, ele começa a ter frustrações. Então, ele começa a se expor a sentimentos que ele não conhecia. Então, coisas que ele não consegue, coisas que ele não pode. E isso faz parte do desenvolvimento. A gente não pode pular essa etapa, porque no futuro essa criança vai ter muito mais dificuldade de lidar com outras coisas. Então, o papel dos pais nesse momento é de guiar, de fazer a criança se organizar. Então, como a Carol falou, dizer para ela: você está com raiva, você está frustrado, você está triste, isso está acontecendo por causa disso, e eu vou lhe acolher. Então, como a poesia falou, qual é o principal mecanismo e recurso que os pais podem usar nesse momento? O afeto. Então, estar perto dos seus filhos, mostrar para eles, ensinar e dizer que você está presente. Porque uma criança, ela é incapaz de perceber uma coisa que não esteja conectada a ela. Então, por exemplo, se você está em casa e você se distrai com uma situação, então você está aqui mexendo no celular, você está ali na televisão, no iPad, e ela começa a fazer algo que ela quer chamar a sua atenção. Na verdade, a birra muitas vezes começa com uma tentativa da criança de chamar a atenção dos pais. Então, pai, mãe, vê o que eu estou fazendo. E aí você não dá muita atenção. Ela começa a fazer algo que ela possa se machucar, ou ela possa colocar alguém em perigo, para ver se a atenção dos pais aumenta ainda. Então, muitas vezes, esse é um desencadeante que a gente tem que estar de olho. Outras vezes, o desencadeante é simplesmente uma situação diferente, uma coisa que ela nunca foi exposta e que ela quer agora se aventurar. E é nesse momento onde a educação entra. É aquilo que o Carol falou, a gente tem que estar presente e atento para poder guiar. Não pode dar tudo que a criança quer, porque isso não traz felicidade. Na verdade, isso dificulta ainda mais o processo da criança ser feliz. Para que ela perceba o que é felicidade, ela tem que entender o que é a ausência de felicidade. Isso faz muito sentido, porque ninguém é feliz o tempo todo.
Então ela tem que entender o que é uma resposta negativa. Isso faz parte. E aí, o que funciona nessa criança? É a gente explicar. Castigo e punição funcionam? Lembra que eu falei que a gente está usando o exemplo, né? A imagem que você dá para o seu filho é o que vai refletir. Então, se você usa uma agressão física como exemplo, ele vai retribuir da mesma maneira. Se você usa uma agressão verbal, ele vai retribuir da mesma maneira. Ele vai aprender que é daquele jeito que ele lida com aquela situação. Ele não somente vai retribuir com você, como vai retribuir com outras pessoas no convívio dele. Com outras crianças, com outros amiguinhos. Então, hoje, um problema muito sério que a gente enfrenta, aqui tanto nessa faixa etária não, do berçário, mas nas escolas, é o bullying hoje. Isso está muito presente nos adolescentes, nas crianças maiores. E isso vem de muito cedo, vem desde lá, de como a criança é exposta a lidar com essa situação. Então, o que a gente falou, que a Carol explicou muito bem, não é de punição física nem emocional. Ela falou em mostrar consequências. Então, desde que você fale para o seu filho, olha, você estava brincando ali, você quebrou aquele objeto, agora você não pode mais brincar ali. Então, existem consequências para certas atitudes. E é nisso que existe a firmeza do pai. A congruência entre todo mundo da família. Não pode um fazer de um jeito, o outro fazer de outro. Tem que estar todo mundo ali no mesmo tom, concordando com aquela situação. Dificilmente a gente consegue manter a calma, mas a grande sacada, eu acho, do controle da birra é você manter a calma, tentar, pelo menos, respirar fundo, não passar para ele aquela ansiedade, porque se você grita ou se você age de uma maneira intempestiva, você reforça a atitude da criança, porque é daquele jeito que ela está naquele momento, ela está desorganizada, então ela precisa do equilíbrio do adulto para organizar o sentimento dela, para mostrar para ela o que ela está sentindo, explicar o que ela está sentindo, explicar para ela como ela deve lidar com aquela situação. Então é preciso a gente manter a calma, chamar a criança para o seu centro e explicar o que está acontecendo. Muitas vezes, uma criança menor, a gente não consegue conversar inicialmente. Então, se a criança estiver colocando em risco, né, a vida dela, se machucando, aí a gente deve usar a contenção física para acalmar a criança, segurar ela. Não estou falando da gente amarrar, mas é conter, para que ela não se machuque, não machuque ninguém. E dali, quando ela de segurar mesmo, conter fisicamente. Depois, quando ela se acalmar, respirar, e aí você dialoga, mas nunca perca essa oportunidade. Sempre que ele tiver uma crise de birra ou de choro, enfim, aquilo é uma oportunidade de aprendizado. O seu filho está pedindo para você que ensine a ele como ele deve agir. Então, nunca deixe passar somente. Depois que ele acalmou, que passou aqui, chama ele mais calminho, vamos explicar, vamos entender o que aconteceu, vamos entender qual foi o gatilho. E daqui a gente passar para uma outra fase. Então, aquilo ali já foi uma oportunidade que você teve de ensinar, tá? Então, eu acho que a minha mensagem, principalmente, estejam presentes na vida dos seus filhos, assim, estejam 100% presentes no tempo que vocês puderem. Porque uma coisa que se perde, eu acho que talvez o nosso bem mais precioso da atualidade é o tempo. Então, ter tempo é muito difícil, mas quando você estiver com eles, tenha um tempo de qualidade. Tenha um tempo que seja 100% para eles. Deixe o celular de lado, deixe o iPad, o computador, e volte-se para ele, brinque, converse, porque ele está se espelhando nas suas atitudes, nas suas respostas às situações. A criança, por menor que ela seja, ela percebe tudo. Todo o ambiente à sua volta. Então, como o pai reage com a mãe, como a mãe reage com a avó, como a mãe reage com o irmão, tudo isso ela está percebendo. E é a partir daí que ela vai criando a sua maneira de agir no mundo. Então, realmente, ela começou a fala dela dizendo, não existe receita mágica, mas existe uma maneira da gente orientar, que é você estando 100% ali, naquele momento, e se dedicando a resolver aquela situação. Não simplesmente fugindo dela, ou evitando que ela aconteça, ou tentando esconder. Não. É você estar presente, você quer resolver, e você quer ajudar o seu filho a resolver. Então é em você que ele vai buscar isso. Se você não estiver lá com ele, para quem mais que vai ensinar? Né? Então eu acho que isso que é a minha mensagem principal. Agora a gente vai passar para a Isabela, que é psicóloga e sócia do Mocinho. Boa noite.
Meu nome é Isabela Pena. Eu estou aqui com o ouvido lá dentro e prestando atenção em vocês, porque cada choro eu ouço, já pergunto quem está chorando, enfim. Eu sou uma das sócias proprietárias daqui, somos três, a Manuela Costa, Raquel Barreto e eu, Isabela. Eu sou psicóloga infantil, atuo na área infantil há mais de 16 anos e trabalho com esses pequenininhos com muito amor e com muita dedicação, junto com a Carol, que é a nossa coordenadora, certo? Tem algumas coisas que eu acho que é importante a gente colocar aqui no início. Primeiro, que a gente está falando de criança pequena, né? De bebê e criança pequena. Segundo, que a gente está falando de indivíduos que estão em formação, indivíduos que estão começando a se formar como pessoas. Então, são indivíduos que precisam aprender, precisam de respostas externas, né? Hoje, eu trouxe algumas questões que eu julgo bem importante para a gente levantar como psicóloga, no sentido de prevenir as birras a partir dos 4 anos. As birras até 3 anos, elas são extremamente saudáveis, são normais, e os pais precisam e devem acolher as crianças, seus filhos, com esse comportamento. Claro que tem algumas dicasinhas, não a receita de bolo, mas tem sim algumas coisas que eu vou citar um pouquinho no final, que podem ajudar a vocês lidarem melhor, né, com esse comportamento de birra deles. Mas é só a partir de 3 anos que as coisas vão começar a melhorar, certo? Então é bom que a gente fique ciente com relação a isso. Então minha fala vai ser mais em caráter de prevenção mesmo. O que os pais precisam saber e fazer para que o comportamento de birra não se estenda após os 4 anos, tá? Primeira coisa, a gente precisa lembrar que existe o conteúdo genético da criança. O conteúdo genético da criança envolve toda a família paterna e a família materna. Uma criança que teve um parto difícil, porque a mãe tem, por exemplo, uma doença da placenta, com certeza vai influenciar no comportamento no futuro, né? Uma criança que tem uma história genética, né, que teve alguma dificuldade no momento da gestação, do parto, do pós-parto, vai vir e a gente vai observar que vão ser crianças que vão ser talvez umas mais sensíveis ou outras com problemas mais vistos, mais visíveis. Depois da história genética, a história de vida da criança, da família e do ambiente. A história de vida da criança, mas a gente se pergunta por que a história de vida da criança? Vai nascer? Não, existe uma história desde a concepção dela, existe uma história durante a gestação, desenvolvimento dela na barriga da mãe, existe uma história do parto, do pós-parto, até a idade que a gente está conversando, que é até os 3, 4 anos. Então, essa história é muito importante, né? Como é que essa criança foi concebida, como é que ela foi recebida pelos pais, como é que ela foi desejada, se foi uma concepção acidental, porque acontece, a gente sabe, se foi uma concepção planejada, como é que estavam as condições emocionais dessa mãe. Uma mãe que está trabalhando muito durante a gestação, uma mãe que não conseguiu se voltar emocionalmente para esse desenvolvimento do corpo dela, esse novo desenvolvimento do corpo dela. Uma mãe que de repente teve uma depressão pós-parto, porque já tem características genéticas que predispõem a isso.
né? De repente, uma mãe que não teve apoio, né, de vó, de pai, de tia. Então, tudo isso a gente precisa pensar e colocar em jogo, tá? No desenvolvimento saudável das crianças. Agora eu quero falar sobre os limites que o corpo do bebê impõe neles próprios. São limites importantíssimos para o desenvolvimento saudável da mente da criança. A natureza ela é muito bela. Então, se a gente for parar realmente para pensar e estudar sobre isso, você vai ver claramente como todo esse processo dos limites que o corpo impõe ao bebê é necessário para que o bebê ele tenha internalizado o limite de vida e seja capaz de suportar as frustrações. O primeiro limite é o parto, certo? Que é o momento em que o bebê sai do ambiente confortável, sai de um ambiente onde ele está seguro, onde ele se sente protegido, principalmente envolvido, né, acalentado, e vai para um ambiente que ele não conhece. Por que o bebê chora? Enfim, tem vários estudos sobre isso. Um estudo de Otto Rank, que é um psicanalista, que ele fala que o primeiro trauma de um indivíduo é o parto. Já Freud, ele fala que é o primeiro momento de ansiedade que o indivíduo vivencia, que é o parto. Então a gente precisa considerar que esse momento é um momento que já vem com um limite, com uma frustração grande para a criança. E entender que essa frustração é importante para o desenvolvimento dela. Depois do parto, a gente pode falar sobre o desmame. O desmame é um momento também muito delicado e que precisa ser bem orientado e bem conduzido pelos pais e pela família. Mas como isso, né? A criança ela dá sinais. Por exemplo, a criança a gente sabe que até 6 meses é necessário amamentar, né? A criança com 6 meses ela começa a dar sinais de que em alguns momentos não está saciando mais o leite da mãe. Então a mãe precisa estar nesse contato bem próximo para poder sentir que é o momento certo de estar inserindo, que está inserindo junto com o seu pediatra, junto com o seu médico, o médico do bebê, no caso. Além disso, tem também um desmame total, né? Porque você vai inserindo a comidinha, você vai inserindo a frutinha, a papinha, mas tem um momento que é próximo aos 2 anos que é preciso desmamar mesmo, né? Tirar o peito do bebê. Esse é mais um momento de limite que a criança vive, de frustração e que é extremamente necessário para o desenvolvimento saudável dela. A gente está falando sobre o parto, o desmame, depois eu vou terminar outros tópicos, mas a gente precisa lembrar que tudo isso se refere à separação mãe-bebê. Existe um momento que é muito importante essa vinculação. O momento do próximo ao parto, nos últimos meses, e o pós-parto, até 4, 6 meses. Então, esse momento é importantíssimo, né, para o vínculo dessa mãe com esse bebê. Mas existe também uma necessidade de que, a partir dos 6 meses, esse vínculo vá devagarzinho, com cautela, se distanciando. O Winnicott, que é um psicanalista e pediatra também, ele fala
sobre preocupação materna primária, que é uma vivência que a mãe passa junto com o bebê, uma vivência que eles chamam de doentia. Logo que a criança nasce. Vocês com certeza sabem, mas, por exemplo, um exemplo típico é uma mãe que sabe quando o bebê chora porque está com fome, chora porque está incomodado com sono, chora porque, sei lá, quer fazer xixi, né? Fez xixi na fralda. Então, assim, essa conexão de mãe e filho, que a gente chama de preocupação materna primária, que é extremamente saudável, mas é vivido de forma gentil assim, simbiótica assim, porque para a mãe poder captar esses sinais, ela precisa estar totalmente voltada para seu bebê, certo? Mas voltando lá para os limites que o corpo impõe ao bebê e à criança pequena, depois do desmame, tem o controle dos esfínteres, certo? A criança passou por um parto normal, né, tranquilo, sem grandes estresses, sem grandes problemas. Passou por um desmame tranquilo. E passa também por essa fase de controle dos esfínteres de uma forma leve e adequada, também mais um motivo para ela poder desenvolver uma mente bem saudável e evitar as birras. Mas como é que a gente pode afirmar e pode dizer que uma criança passa por essa fase de controle de esfínteres de maneira saudável? É a partir do momento que ela não traz sintomas. É uma criança que os adultos conseguem perceber o momento que ela está preparada para desfraldar. A criança que de repente já consegue perceber na fraldinha que está de cocô e está no de cocô. A criança que percebe que já quer fazer cocô e avisa que quer fazer cocô. A criança que já passa durante o dia inteiro, a maior parte do tempo, com a fraldinha seca e depois ela faz xixi de uma vez. Então, assim, começar a perceber esses pequenas situações que são muito importantes para o desenvolvimento do controle dos esfínteres e para que a criança possa deixar a fralda sem traumas. Depois do controle dos esfínteres, existe a separação propriamente dita, certo? Que ela começa a partir dos 3 anos, que é onde a criança começa a se desenvolver mais o cérebro, e esse mecanismo de 2, 3 anos de intensificação de birras é justamente por isso, porque ela quer explorar o ambiente, porque ela quer viver, porque ela quer dizer não aos limites que são impostos a ela. Então é nesse momento que a gente observa de forma clara essa tentativa da criança de separação mesmo, não que vá separar no sentido assim, físico, emocional, mas ela está mostrando que ela tem um traço de personalidade, ela está mostrando que ela tem desejo, ela está mostrando que ela tem preferência de forma de pensar, enfim. Bom, mas vamos lá falar das birras, né? Que eu acho que é algo que tem sido bastante requisitado, tem sido bastante falado, tem sido bastante procurado a nós, psicólogos, pedagogos, pediatras também, né, Raquel? É um tema que é muito real na vida da gente, principalmente quem tem criança pequena e quem vive esse universo de cuidar e de acompanhar crianças pequenas. Existe inicialmente uma regra básica para prevenir as birras, que é a rotina, como a Carol trouxe e Raquel falou também. A rotina precisa ser preservada.
A rotina da criança precisa ser preservada. A hora de dormir, a hora de acordar, o momento que a criança vai comer, tudo isso que ela faz parte do universo dela precisa ser preservado. Às vezes alguns pais perguntam assim, mas eles saem aqui no berçário e quando chegam em casa não comem, né? Mas o que acontece? Vamos lá, vamos conversar. O que foi que aconteceu? Eu fui para um restaurante, precisou almoçar um pouquinho mais tarde, ele precisou dormir um pouquinho mais tarde, ou então a gente saiu, acabou fazendo um programa diferente. É muito bacana, mas vai mexer com a rotina da criança, né? É fato. Então, esse olhar para a criança, não como a criança que está peitando ou desrespeitando o pai, é muito importante. Na verdade, a criança está reagindo muitas vezes porque o corpo dela e a capacidade mental dela ainda não está desenvolvida. Não tem receita de bolo, mas tem algumas regrinhas que são importantes, que eu acho que vale a pena a gente falar. Primeira coisa é observar e perceber o momento da birra da criança, por que ela está fazendo birra, né? O que ela quer realmente, o que a criança quer falar, né? O que foi que aconteceu, e se a birra teve um motivo ou se não teve um motivo aparente. Se não teve um motivo aparente, a primeira coisa é ignorar. Isso é uma mensagem importantíssima para vocês. Não teve motivo aparente, não está com sono, não está com fome, né? Vamos ignorar. Tirar do ambiente em alguns momentos. Mas aí eu volto à questão dos comportamentos de birra. Quais são os comportamentos de birra mais frequentes? Geralmente é o choro, geralmente é a agitação motora dos braços, pernas, se jogar no chão, e tem crianças que batem a cabeça também, viu? É uma situação bem delicada. Momentos em que a criança pode se machucar, deve se conter, como as meninas colocaram. Os momentos que a criança pode lidar com a situação, é importante que vocês sintam, tirem um pouquinho do ambiente, né? Converse de forma bem clara e objetiva e nomeie os sentimentos e as emoções dela. Se a birra foi em um local público, é uma coisa que acontece muito em supermercado, shopping. Eu acho que vocês vivenciam isso demais. É um ambiente cheio de estímulos, né, gente? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar e olhar para a nossa criança não como uma criança, uma pessoa, um indivíduo que está fazendo passar vergonha, não. Ignore o resto e se volte para a criança e se lembre que é do desenvolvimento dela, tá? Outra regrinha muito importante é o não. Se disse o não, segura o não. Porque se não segurar, já era. Às vezes, assim, os pais me perguntam: o que eu faço nesse momento quando está fazendo alguma malcriação, então está desrespeitando, como eles falam. Os pais usam muito isso, mas na verdade não é um desrespeito aos pais, né? É mais uma reação motora e mental da criança por não se comunicar de forma ainda adequada, por não ter a capacidade de comunicação desenvolvida ainda. Então, assim, eu brinco com os pais assim: se você está inseguro para falar não, não fala. É melhor não falar. Melhor dar uma ajeitadinha aqui, dar uma ajeitadinha ali, mas falou não, tentar segurar o não. Porque eles são muito espertos e eles estão numa fase que tudo que vem de limite à autoridade dos pais, eles querem contestar, porque eles querem explorar o ambiente, eles querem saber se existe algo a mais do que a vidinha que eles têm na relação com a mãe, na relação com o pai, na relação com a avó, até onde eles podem ir, né?
Existe muita curiosidade aí. A gente hoje, pensando aqui como adultos em coisas relacionadas a nossos filhos lá dentro, pensando só nos brinquedinhos, em como é que eu posso fazer para chegar até aquele brinquedinho. Então, assim, isso é importante a gente ter em mente, tentar entrar em contato com essa criança, né? Ter empatia e tentar imaginar o que eles podem estar pensando. Outra coisa importante é não ameaçar e não bater, certo? As pessoas falam muito, mas psicólogo sempre diz que não é para bater. Não é para bater. A psicologia tem 100 anos, é muito jovem realmente, mas hoje a gente sabe das consequências, né, graves das ameaças e da violência contra a criança e contra o indivíduo, de forma geral. Não só consequências físicas, que eu digo, mas consequências emocionais, de desenvolvimento de distúrbios, transtornos emocionais, incapacitantes, às vezes. Eu já vi relatos de crianças em que elas falavam abertamente para mim: meu pai me bate. Por isso que eu bato no meu coleguinha. E ele fala para mim: se bateu, bate de novo. Bateu em você, bate de novo. Então, assim, por que eu estou falando isso? Para a gente ter consciência da importância desse indivíduo que está em formação, desse indivíduo que está querendo ir para o mundo, né? Querendo vir, nascer e conhecer todo esse novo espaço que ele não conhece, né? Não só ambiental, mas das pessoas também, nas relações. Outra coisa que é muito importante no final da birra, no momento em que você conversa com a criança, no momento em que você diz para ela que o que ela fez foi errado, que ela não precisava bater, chorar, cair no chão, ela poderia falar ou se comunicar de outra forma, para dizer o que ela pensa, dizer o que ela sente. No final, falar que confia nela e que sabe, que confia que ela não vai fazer de novo. Isso é muito importante. Mesmo que na mesma hora ela faça outra birra, mas esse processo de você acalmar a criança, conversar com a criança e depois mostrar para ela que você confia nela e que acredita nela, que ela não vai fazer de novo, é importante. Vai chegar um momento que é realmente próximo aos 4 anos, em que as coisas vão começar a ser diferentes. Eu estou vendo os pais rindo ali já. É isso, gente. A gente que gostaria de agradecer, né? Infelizmente a gente vai ter que encerrar por causa do horário de fechamento do berçário. E espero que momentos como esse, com outros temas, a gente também possa fazer essa troca de ideia. Isso é muito importante, né? Da gente não ficar isolado e dividir, né? Partilhar conhecimento. Então, o berçário Nosso Ninho agradece muito a presença de vocês, a presença de Raquel, mais uma vez aqui junto com a gente, que é uma parceira, né, da Pediatria com Amor. E que vocês tenham uma noite sem birras hoje. Outra coisa, a gente está com a parceria com a Atlântico Café, eles trouxeram uns lanchinhos, vocês provaram? Alguns provaram já, né? Eu acho que tem uns biscoitinhos ali, são saudáveis, sem glúten, sem lactose, então é bem bacana e são bem gostosos. Eu gostaria de agradecer ao Atlântico Café, né, por ter proporcionado esse momento para a gente.